Vendas no varejo têm melhor resultado dos últimos 23 anos no Brasil. Descoberta fraude de 20 milhões de reais no FIES, o programa de financiamento estudantil. Governo libera verba para combater violência nas escolas e ameaça expulsar redes sociais do país que não bloquearem ameaças. Ministro do Trabalho vai à comissão mista das MPs e reafirma que motoristas de aplicativo estão em regime de trabalho escravo. 1.200.000 benefícios do Bolsa Família estão bloqueados por suspeita de irregularidade. Presidente Lula desembarca na China para 3 dias de visita. São Paulo sediou o maior evento de inteligência artificial da América Latina, o Inteligência Artificial Experience. E como hoje é dia do humorista, melhor fazer uma pausa para pelo menos sorrir. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério da Justiça liberou 150 milhões de reais para ampliar rondas e melhorar a segurança nas escolas. A medida foi tomada após o ataque à creche em Blumenau, Santa Catarina, no dia 5 de abril. A medida oficializada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira tem como objetivo fortalecer os órgãos de segurança pública para atuar nas escolas com ações preventivas e patrulhamento, além de monitoramento e investigação de possíveis crimes, incluindo a internet. Estados e municípios poderão enviar projetos com temas voltados para a criação ou fortalecimento de rondas escolares, maior segurança no ambiente escolar, monitoramento de ameaças via internet, ações educativas e culturais com foco em prevenção às violências e estruturação de observatórios de violência nas escolas. As propostas serão analisadas por uma comissão que dará notas a cada uma e quem for aprovado será contemplado pelo Ministério da Justiça entre 100 mil a 1 milhão de reais no caso de municípios e entre 500 mil e 3 milhões de reais para estados e o Distrito Federal. Os recursos serão do Fundo Nacional de Segurança Pública e o resultado deve ser divulgado até o fim de maio. E com o objetivo de prevenir e combater casos de violência em unidades de educação, assim como discursos de apologia a ataques terroristas ou até incentivos a ataques em escolas pelas redes sociais, o Ministério da Justiça criou uma medida para cobrar as plataformas que tenham contas com perfis ou hashtags com esses conteúdos. Mas caso se recusem a remover, a empresa estará sujeita a multa de até 12 milhões de reais ou terá sua atividade suspensa no Brasil. Atualmente, o Twitter é a rede social que mais resiste à determinação do monitoramento e, consequentemente, à derrubada de contas, que tem 61 contas ativas até o momento que compartilham o assunto, segundo os representantes da plataforma. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que os termos de uso não estão acima da lei e, caso a notificação for desrespeitada, será tratada como caso de polícia e justiça. Um adolescente de 14 anos foi flagrado com uma faca dentro da mochila em uma escola pública de Ponta Porã, na divisa de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Uma faca foi encontrada na mochila de um adolescente de 14 anos em uma escola pública na região norte de Ponta Porã. A direção da instituição confiscou o objeto e encaminhou o jovem para a adoção de medidas cabíveis, segundo o secretário de Segurança Pública, Marcelino Nunes, que esteve no local junto com a Polícia Civil para apurar a denúncia. O secretário ainda divulgou este vídeo, falando como a Prefeitura está lidando com a situação e a respeito de uma reunião que será feita com o Conselho de Segurança. Determinação do prefeito Eduardo Campos, foi convocado o Conselho Municipal de Segurança Pública de Ponta Porã, nesta quarta-feira, para dar maior segurança em todas as escolas no município de Ponta Porã. Devido a essa onda de ataques a nível nacional e até internacional, foi tomada a decisão de que nós iremos se reunir com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Civil Municipal de Fronteira para tratarmos do Plano Municipal de Segurança Pública
nas escolas de Ponta Porã. Com isso, buscando dar maior segurança para os professores, alunos, administrativo e deixar mais tranquilos os pais de alunos que ficam nas suas casas preocupados com os alunos nas escolas. A violência nas escolas também foi assunto hoje na Câmara dos Deputados, onde vários ministros foram ouvidos pelos deputados sobre as prioridades do atual governo. Mas um tema que também chamou a atenção foi sobre o que está sendo discutido para o trabalhador brasileiro. Na Comissão de Trabalho, o ministro Luiz Marinho apresentou as prioridades do governo federal e disse que uma proposta que criará a política de valorização do salário mínimo está sendo elaborada ouvindo sindicatos e representantes dos trabalhadores e deverá ser entregue ao Congresso no mês que vem. O ministro também afirmou que os altos juros e o aumento da venda de produtos importados sem pagamento de impostos no Brasil têm prejudicado a empregabilidade e enfrentar essas questões são desafios importantes. Luiz Marinho também voltou a afirmar que a carga horária de trabalhadores por aplicativo pode ser considerada trabalho escravo e que um grupo de trabalho está discutindo a regulamentação dessas empresas e dos prestadores de serviços ligados a elas. Na Comissão de Educação, os deputados ouviram o ministro Camilo Santana. A reunião começou de manhã e avançou ao longo da tarde, durando praticamente o dia inteiro. O motivo da audiência foi discutir as escolas cívico-militares. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, essa política não foi revogada, mas não é uma prioridade do governo Lula. O ministro afirmou que houve baixa adesão dos estados a este programa e que a maioria dos pais prefere professores a militares para lidar com os jovens dentro das escolas. O ministro afirmou ainda que existe um conflito legal neste programa porque recursos do MEC estão sendo destinados às Forças Armadas para pagar os militares que atuam nas escolas. Questionado sobre a questão da violência nas escolas que atinge o país atualmente, Camilo Santana afirmou que colocar policiais armados dentro das instituições de educação não resolve o problema. Esse problema não é um problema simples. O que está acontecendo nas escolas reflete a realidade da nossa sociedade, de estímulo ao ódio, de estímulo à intolerância, de estímulo à violência, de estímulo ao armamento. Às vezes você fala da questão de armar policiais nas escolas, vamos discutir, porque os Estados Unidos fez isso. E a pesquisa mostrou lá que isso não resolveu o problema nas escolas. Ao contrário, aumentou. Como é que a gente pode imaginar que um país rico como os Estados Unidos, uma criança entra com uma metralhadora na escola e mata também crianças? O ministro Camilo Santana também disse que o governo está elaborando uma medida provisória para destravar mais de 3.500 obras de creches e escolas. Questionado sobre a suspensão do cronograma do novo ensino médio, afirmou que audiências públicas e discussões serão realizadas nos próximos 3 meses para buscar corrigir falhas no modelo vigente. Há questionamentos que precisam ser resolvidos. Nós não podemos prejudicar os jovens que vão fazer o Enem no próximo ano. Portanto, a suspensão teve esse objetivo, de a gente chamar os melhores especialistas, ouvir os especialistas e ouvir as pessoas que estão lá nas escolas e ouvir os estados. O governo reconheceu o estado de emergência em 14 municípios do Maranhão causado por fortes chuvas. Com a medida do Ministério do Desenvolvimento Regional no Diário Oficial de hoje, as cidades poderão receber ajuda financeira. 6 pessoas já morreram com as tempestades no estado, que atingiram quase 36 mil famílias. A atitude da ex-atleta de vôlei Sandra Corrêa de Sá, que chicoteou um entregador com uma coleira de cachorro na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, gerou reações. A prefeitura cassou a licença da escola de vôlei na praia, da qual ela é sócia. O processo para a renovação estava em andamento, mas depois dessa, não vai mais. Além disso, o Conselho Regional de Nutrição abriu um processo contra a Sandra, que também é nutricionista. Ela está sujeita até a perda do registro, sem contar que ela vai ter que responder a um inquérito por fraude em licitação e agora ter que explicar a história de chicotear uma pessoa. Sandra deveria prestar depoimento hoje, mas não foi à delegacia porque, segundo um advogado de defesa, ela está muito machucada, com vários ferimentos. Mas o entregador Max Ângelo Alves dos Santos, que foi agredido, compareceu à 15ª Delegacia da Gávea, disse que espera que ela seja punida e que saiba que não está lidando com o animal
está lidando com um ser humano que sangra como ela e que, se morrer, vai parar no mesmo buraco que ela. A Polícia Federal realizou uma operação contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Carros de luxo e mais de 2 milhões de reais em dinheiro foram apreendidos. A operação contou com o apoio de 250 policiais federais. Ao todo, 33 mandados de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão foram cumpridos. Também foi realizado o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas físicas e a apreensão e bloqueio de 57 veículos, embarcações e imóveis em nome dos suspeitos, que equivalem a 150 milhões de reais. A polícia também prendeu um islandês apontado como chefe do bando em São Conrado, na zona sul do Rio. Ele já havia sido investigado pela própria Polícia Federal e pela polícia de seu país. De acordo com a Polícia Federal, dos 7 mandados de prisão preventiva relativos ao estado do Rio de Janeiro, 6 foram cumpridos. Além disso, um homem que não era alvo de qualquer desses mandados foi preso em flagrante. Em outro desdobramento da operação, cerca de 65 quilos de cocaína e 225 quilos de maconha foram apreendidos pela PF com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar de Santa Catarina. Segundo investigações, a quadrilha era dividida em 2 células e atuava em várias cidades brasileiras, em especial nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte. Os investigados podem ser enquadrados nos crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, organização criminosa e tráfico internacional de drogas com associação ao tráfico. As penas acumuladas desses crimes podem chegar a mais de 40 anos de prisão. Para realizar a operação chamada de Match Point, a Polícia Federal buscou cooperação internacional com a Itália por meio da Interpol e com a Islândia em coordenação com os escritórios de ligação junto à Europol. Houve ainda a autorização judicial para o acompanhamento da ação por representantes da Polícia da Islândia. E a seguir, descoberta a fraude de 20 milhões de reais no FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. E ainda, o Ministério Público abre inquérito para apurar troca de etiquetas de malas de passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O Ministério Público Federal abriu hoje um inquérito civil para apurar falhas de segurança na troca de bagagens com drogas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A medida foi tomada com base no que aconteceu com 2 brasileiras que ficaram mais de 1 mês presas na Alemanha pela suspeita de que estavam levando drogas para o exterior. Para quem vai embarcar, ficou o alerta e as recomendações sobre como se prevenir de uma situação como esta. Um caso que chocou o país e que deixa em alerta quem está sujeito a passar pelo mesmo constrangimento. Eu fico com receio, sim. Inclusive, estou indo viajar, não vou despachar minha mala. E a gente sente medo, né? Porque você não tem segurança nenhuma, né? Que loucura, hein? A gente perdeu o sossego mesmo, né? As 2 brasileiras presas na Alemanha suspeitas de tráfico internacional de drogas agora estão livres, mas passaram 38 dias na prisão da cidade de Frankfurt por um crime que não cometeram. O Ministério Público alemão só soltou a personal Katina Bahia e a veterinária Jeane Paulini depois que recebeu do Ministério da Justiça brasileiro um relatório da investigação da Polícia Federal e as imagens de câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde as goianas embarcaram, que provam que um funcionário da área restrita tirou as etiquetas das malas delas para colocar em bagagens com drogas. E o caso não é isolado. Também no mês de março, outra mulher que fez o trecho Goiás-São Paulo para seguir a Paris teve a bagagem trocada no aeroporto paulista e apreendida na França. Só não foi presa porque integrantes da quadrilha tentaram reaver a mala com a droga e acabaram detidos.
Até agora, 7 pessoas foram presas por participação no esquema. E, segundo a Polícia Federal, as investigações continuam. A PF também estuda medidas para reforçar a fiscalização no aeroporto. Mas, segundo o especialista em segurança, Roberto Alves, é muito difícil evitar que pessoas que trabalham na área restrita se associem ao crime organizado. Quando a empresa contrata, inclusive as terceirizadas, toda essa preocupação já existe da empresa terceirizada, da companhia que está contratando, as pessoas têm idoneidade, têm referência. Para você ser contratado hoje, a quantidade de documentação exigida é muito grande, principalmente para essas atividades. Mas a cooptação, seja por ameaça, por medo ou porque há alguma vantagem econômica, sempre pode existir. Agora a pergunta que fica para muitos passageiros é se há como se prevenir contra esse tipo de golpe. Como provar que uma mala foi trocada, ainda que essa esteja com etiqueta com dados da vítima? Bem, aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, muita gente já começa a aplicar medidas de segurança. Ao despachar as malas, muitos têm feito fotos e vídeos do momento, como fez o marido da Ana Cristina, quando foi dias antes dela a Amsterdã, já levando a bagagem, que foi extraviada. Agora que eu tô indo, ele falou, tira foto de tudo, filma, porque foi o que ajudou ele a encontrar a nossa mala lá. Então é isso, né? A gente vai tomando todas as medidas possíveis. Outra coisa que eu fiz, que eu jamais fiz, eu colocava as coisas na mala, fiz uma foto do que tem dentro da minha mala, porque não tem segurança mais, né? A gente está vivendo uma loucura. Antes de fechar as bagagens, muitos têm colocado dentro delas tags de rastreio ligadas ao celular. Mas é importante lembrar que nem a tecnologia de rastreamento é totalmente capaz de evitar o extravio. Porque as tags podem ter bloqueio de sinal e aí o seu celular não vai captar. O especialista diz que o melhor mesmo é fugir das malas convencionais. A estapafúrdia, aquela que tem coloração diferente, já chama atenção e o criminoso não quer chamar atenção. Então procure agora adquirir ou usar as malas que você vai despachar, tá, com as cores mais chamativas. Segundo Roberto, para evitar a abertura da mala, não adianta colocar cadeado. O ideal é plastificar. Às vezes é um valor assim que para alguns é muito, né? Mas eu acho que é um valor que vale muito a pena, né? Porque é a segurança para evitar, né, que qualquer coisa daquele tipo possa acontecer, né? Cada embalagem custa R$ 109. E segundo o atendente, a procura pelo serviço cresceu pelo menos 20% de uma semana para cá. A razão é justamente o receio de enfrentar o drama vivido por Kátina e Jeane. Tem vezes que a gente não embala, né? Mas agora a gente vai fazer mais recorrente por causa desses últimos acontecimentos, que é muito triste isso, né? Acaba com a vida da pessoa e todo cuidado é pouco. Já tinha o costume de passar o plástico, né? Acho mais garantia que o cadeado é meio psicológico, né? Porque ele é levinho, a gente sabe que passando uma caneta você consegue abrir o zíper, né? Então, acho que o plástico é a forma mais segura de você proteger, né? Garantir que não vai ter uma violação. Entre uma mala plastificada e outra que não esteja, o criminoso ele vai naquela que é mais fácil, é o custo-benefício. Outra recomendação é o uso de adesivos, etiquetas e fitas. Tudo que for diferencial para facilitar a identificação da bagagem. Além disso, as companhias aéreas recomendam que o passageiro coloque identificadores com nome, sobrenome, telefone e e-mail na parte externa e dentro da mala. E o mais importante, apesar de incomum, assim que tirar as malas da esteira, o passageiro deve abri-la para conferir se é mesmo a dele. Tá mexida. Opa, tá mexida. Pode ser que não seja droga, mas alguém tirou alguma coisa. Olha, lá no aeroporto, essa bagagem foi mexida. Já registra um boletim de ocorrência. Já chama a autoridade. Não é o mesmo problema, não tem droga sendo levada, mas ela perdeu alguma coisa. Alguma coisa foi subtraída. A maioria das pessoas só vai abrir a mala quando chega no hotel, quando chega em casa. Então é importante que você saiba exatamente o que você está levando na sua bagagem, para onde você está indo, né? E se realmente você trouxe o que é seu.
O Ministério Público Federal processou a União e o deputado General Girão pela acusação de estimular os ataques a Brasília no dia 8 de janeiro e por estimular os acampamentos em frente a um quartel do Exército no Rio Grande do Norte no final do ano passado. O MPF aponta que os comandantes da Marinha e do Exército, que integram a União, divulgaram uma nota que estimulava o acampamento. Já o deputado teria feito uma série de postagens contra o Estado Democrático de Direito. As manifestações de 8 de janeiro ainda estão na pauta do governo federal. Enquanto a Polícia Federal ouviu o depoimento de militares, o Supremo Tribunal Federal anunciou novas medidas que estão prontas para julgamento. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal ouviu cerca de 80 militares sobre o caso das invasões nas sedes dos três poderes durante as manifestações do dia 8 de janeiro em Brasília. Segundo informações apuradas, a PF colheu o depoimento de militares das Forças Armadas e do Gabinete de Segurança Institucional. Os depoimentos fazem parte de uma ação conjunta entre a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, já que em fevereiro, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu que cabe à Corte julgar militares eventualmente envolvidos nos atos. O ministro também abriu investigação sobre a participação ou possível omissão de militares da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas nos atos. Quem também se manifestou sobre esse caso foi a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. Durante sessão realizada hoje na Corte, ela anunciou que as novas denúncias envolvendo as manifestações na capital nacional estão prontas para serem julgadas. Segundo a ministra, a primeira leva de 100 denúncias começa no próximo dia 18 de abril no plenário virtual. Dessa forma, os próximos passos serão da seguinte forma. No primeiro julgamento, que ocorrerá até o próximo dia 24, 100 pessoas denunciadas pela PGR terão a sua situação analisada pelos ministros do Supremo. Caso os ministros aceitem as acusações, os denunciados se tornarão réus e passarão a responder criminalmente pelos atos. No dia 8 de janeiro até hoje, a PGR já denunciou 1.390 pessoas por atos antidemocráticos, sendo 239 no núcleo dos executores, 1.150 no núcleo dos incitadores e uma pessoa no núcleo que investiga a suposta omissão de agentes públicos. Nas peças apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, os acusados foram denunciados pelos crimes de tentativa de abolir com grave ameaça ou violência o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Assim como no Brasil, a inflação nos Estados Unidos desacelerou. Fechou o mês de março em 0,1%. Os preços de moradia foram os que mais contribuíram para a alta. O acumulado de 12 meses agora está em 5%, que é o índice mais baixo dos últimos 2 anos. Uma investigação da Controladoria-Geral da União e da Polícia Federal descobriu uma fraude de cerca de 20 milhões de reais em contratos do FIES. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram nesta quarta-feira a Operação Falsa Tutela e cumpriram 22 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal e em mais 7 estados. A investigação começou depois que o Ministério da Educação encaminhou uma solicitação de apuração à Controladoria-Geral da União. A CGU descobriu que servidores públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e trabalhadores de empresas terceirizadas inseriram informações falsas no sistema de operacionalização do FIES para garantir que instituições de ensino pudessem recomprar títulos da dívida pública. Segundo a Polícia Federal, pelo menos 20 faculdades participaram do esquema criminoso. A fraude foi praticada entre 2017 e 2021 e provocou um dano de pelo menos 20 milhões de reais aos cofres públicos. De Brasília, Jaqueline Fonseca. No mercado financeiro, após a divulgação de resultados da inflação do Brasil e dos Estados Unidos, o dólar fechou pela segunda vez seguida em forte queda nesta quarta-feira,
de 1,29%, cotado a R$ 4,94 na venda. É a primeira vez desde 9 de junho do ano passado que o valor da moeda norte-americana encerrou o dia abaixo de R$ 5,00. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,64% aos 106.889 pontos. O preço nacional da cesta básica caiu em 13 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a maior queda de quase 5% foi em Recife. O custo subiu em Porto Alegre, Curitiba, Belém e São Paulo, onde o consumidor paga mais caro pela cesta, de R$ 782. Por isso, segundo o DIEESE, o salário mínimo ideal para o brasileiro seria de R$ 6.570. O comércio teve o melhor janeiro de vendas em 23 anos. O IBGE divulgou hoje que o varejo cresceu 3,8% em janeiro em relação a dezembro. As vendas não cresciam desde setembro do ano passado. No indicador acumulado nos últimos 12 meses, a alta foi de 1,3%, segundo dados da pesquisa mensal do comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esta é a primeira divulgação da nova série da pesquisa, que passou por atualizações na seleção da amostra de empresas, ajustes nos pesos dos produtos e das atividades, além de alterações metodológicas para retratar mudanças econômicas da sociedade. O aumento apresentado em janeiro também é o maior para qualquer mês desde julho de 2021, quando houve alta de 3,9%. De acordo com o IBGE, cada mês tem sua particularidade no setor, mas ele destacou que desde setembro, 1,1% o volume de vendas no varejo não registrava alta. E a seguir, o presidente Lula desembarca na China para 3 dias de visita. E veja também, 1.200.000 benefícios do Bolsa Família estão bloqueados por suspeita de irregularidade. O presidente Lula chegou hoje à China para uma visita oficial de 3 dias. A agenda de Lula começará amanhã em Xangai com a cerimônia de posse de Dilma Rousseff na presidência do Banco BRICS. O encontro com Xi Jinping deve acontecer na sexta-feira. A expectativa é pela assinatura de ao menos 20 acordos entre os dois países. Lula vai se encontrar com seu colega Xi Jinping na sexta-feira. Na reunião com o líder chinês, o presidente brasileiro conversará especialmente sobre propostas de paz para a Ucrânia. Lula viaja liderando uma delegação que inclui cerca de 40 representantes políticos, incluindo 9 ministros, governadores e líderes parlamentares. A viagem oficial para o principal parceiro comercial do Brasil estava inicialmente prevista para 25 a 31 de março, mas foi adiada devido ao fato de Lula ter sofrido uma pneumonia. A partir do dia 30 de maio, o custo para emitir o visto americano em várias categorias vai aumentar. O valor de negócios e turismo passará de $160 para $185, o equivalente a $800 para R$900 na cotação atual. O custo será cobrado para todas as aplicações por vistos de não imigrantes que não precisem de petição, como, por exemplo, de estudantes e visitantes de intercâmbio. Já para vistos de trabalho, o valor da taxa é diferente. O reajuste dos novos valores acompanha um cálculo do Departamento de Estado do país americano sobre a procura pelo serviço de vistos. De acordo com a instituição, a alta nos preços é necessária para enquadrar as receitas aos custos do atendimento, que não estariam sendo cobertos. No Brasil, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, defendeu a ampliação do comércio com os países da América Latina. Eles representam apenas 26% dos nossos negócios. De acordo com Alckmin, o comércio de Estados Unidos, Canadá e México é 50% entre eles. Na União Europeia e na Ásia, esses números sobem para 60% e 70%. E na América Latina, apenas 26% é entre os países da região. O mundo, embora globalizado, o comércio ele é tremendamente
intra-regional. Nós temos que começar pelos vizinhos. Então, fazer um grande esforço comercial aqui na região, que é para onde nós vendemos caminhão, automóvel, ônibus, autopeças, linha branca, produto de valor agregado. Por isso, segundo Alckmin, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou sua participação internacional nesse terceiro mandato, viajando para a Argentina e Uruguai. Na sequência, esteve nos Estados Unidos, que é o maior investidor no Brasil, e agora está na China com a expectativa que mais de 20 acordos sejam assinados com o país asiático. E os partidos União Brasil e o Progressistas do presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciaram hoje a formação do maior bloco partidário da Câmara. Com 173 deputados, a aliança reuniu outras 7 siglas: PSB, PDT, PSDB, Cidadania, Solidariedade, Avante e o Patriota. Alguns são aliados do atual governo. Já o Republicanos, aliado a uma parte dos partidos de centro-esquerda, centro-direita, divide força sendo o segundo maior bloco da Câmara, com outros 142 parlamentares. Os dois fazem parte do Centrão. Agora, o superbloco terá prioridade para indicar nomes nos colegiados. O governo federal bloqueou hoje à tarde cerca de 1.200.000 beneficiários do Bolsa Família, do grupo chamado de Família de uma Pessoa Só. A ordem é para que as pessoas façam um recadastramento para passar um pente fino. A ação já era esperada desde a posse do presidente Lula no dia 1º de janeiro. A motivação para essa atitude do governo federal tem uma explicação plausível, já que muitas pessoas passaram a receber o benefício durante o período eleitoral, no segundo semestre de 2022. Dessa forma, o governo bloqueou o Bolsa Família de 1.200.000 pessoas que dizem morar sozinhas. O anúncio federal está sendo feito por meio de uma mensagem no aplicativo do Cadastro Único e por SMS. O Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida do Bolsa Família, informou também que esse grupo terá 60 dias para recadastrar as informações e demonstrar que, de fato, preenche os requisitos para acessar o benefício. O prazo começará a contar a partir da sexta-feira dessa semana, dia 14 de abril. Se o beneficiário comprovar que compõe uma família de uma pessoa só e tem direito ao benefício, essas parcelas bloqueadas serão depositadas de forma retroativa. No modelo que vigorou até 2021 e foi retomado neste ano, o Bolsa Família paga um valor base por família e um adicional por criança e adolescente no cadastro. Porém, em 2022, o Auxílio Brasil estabeleceu um repasse mínimo de R$ 600 por família, independentemente do número de pessoas. Isso, segundo o governo, fez com que muitas pessoas fraudassem o benefício ao dizerem que cada morador da casa era uma família unipessoal. Ou seja, havia um cadastro para a mãe, um para o pai e um para cada filho, todos recebendo R$ 600 cada. A ideia do Ministério do Desenvolvimento Social é enxugar alguns gastos para cumprir com a promessa de pagamento dos R$ 600 mensais aos beneficiários. Sendo assim, caso essas 1.200.000 pessoas estejam realmente irregulares, o governo poderia economizar cerca de R$ 720 milhões por mês e pagar sem atrasos e apertos para quem realmente precisa utilizar o programa social. A reciclagem de produtos eletroeletrônicos é importante para os consumidores para evitar que produtos químicos com metais pesados como mercúrio, chumbo, cádmio, manganês e níquel acabem na natureza devido ao descarte incorreto e gerem contaminações no solo ou na água, que posteriormente afetem a vida das pessoas. Além disso, o estabelecimento de uma cadeia também gera novos empregos e oportunidades econômicas e reduz a necessidade de extração de novas matérias-primas. A gestão dos resíduos em municípios pequenos, ainda incipiente, também precisa de atenção. Pela pequena quantidade desse tipo de resíduos,
O caminho é reunir grandes quantidades para tornar o envio de coletores viável para as cooperativas. A contabilização e garantia da destinação correta dos materiais é feita pelas associações, que precisam rastrear e mensurar o quanto foi coletado pelo trabalho. No relatório encaminhado anualmente ao MMA, são demonstrados os números de coleta e destinação final ambientalmente correta dos produtos eletrônicos. Todos os pontos de recebimento que a ABRAE desenvolveu junto aos seus parceiros. Facilitar a logística e aumentar o número de pontos de descartes são fatores importantes para ajudar a população a criar o hábito de fazer o descarte correto. A Suécia, país da União Europeia, está próximo ao nível de tabagismo abaixo de 5%. De acordo com o relatório apresentado em Estocolmo, o país europeu tem trabalhado fortemente no combate ao cigarro, razão pela qual obteve redução significativa no número de fumantes, principalmente jovens. A Suécia tem a menor taxa de doenças relacionadas ao tabaco na União Europeia, uma incidência de câncer 41% menor do que os outros países europeus. De acordo com o relatório, a porcentagem de fumantes no país caiu de 15% para 5,6% da população em 15 anos. Segundo o autor do relatório, o país europeu tem uma estratégia para o tabaco muito bem sucedida. A inovadora estratégia do país para minimizar os efeitos prejudiciais do tabagismo combina as recomendações da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da OMS, incluindo a redução da oferta e demanda do tabaco, proibindo o fumo em determinados locais. De acordo com o autor do relatório, seria um benefício enorme para o mundo se mais países fizessem como a Suécia, com iniciativas para mudar de cigarros para alternativas menos prejudiciais. E veja a seguir, São Paulo sediou o maior evento de inteligência artificial da América Latina. E hoje, dia do humorista, melhor fazer uma pausa para, pelo menos, sorrir. O Ministério da Educação quer usar o aplicativo WhatsApp como ouvidoria para colher as opiniões de cerca de 100 mil estudantes sobre o novo ensino médio. O projeto, aprovado em 2017 no governo de Michel Temer, foi suspenso pelo ministro da Educação, Camilo Santana. A medida vem sofrendo diversas críticas da comunidade escolar desde sua implantação. Mas com a mudança de governo, as pressões para a revogação do novo ensino médio cresceram exponencialmente. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, além da ouvidoria pelo WhatsApp, o MEC vem se preparando para fazer audiências públicas presenciais sobre o assunto, mas afirma que não conseguirá realizá-la em todos os estados. Até agora, estão programados 3 estados para receber as audiências. O presidente Lula falou que não vai revogar a lei que implantou o novo ensino médio. A comissão de transição que cuidou da questão da educação disse explicitamente que era para continuar, esse programa educacional com o ensino médio tal como estava tentando aprimorar. O que nós fizemos? Nós não vamos revogar. Nós suspendemos e vamos discutir com todas as entidades interessadas em discutir como aperfeiçoar o ensino médio nesse país. As mudanças que já foram iniciadas pela reforma vão ser mantidas, mas as diretrizes que ainda não tiveram início estão suspensas. Desde o dia 8 de março, o Ministério da Educação tem o prazo de 90 dias para a consulta pública em relação à medida de 2017. Um grupo de trabalho também foi criado por uma portaria para discutir o tema sobre a coordenação do MEC. O Conselho Nacional de Educação, o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação e o Conselho Nacional de Secretários de Educação fazem parte do grupo de trabalho e recebem as informações sobre a consulta pública que está sendo planejada.
Mas é bom não esquecer que as pessoas que vão à academia pela primeira vez precisam de um incentivo. Só que uma pesquisa mostrou que mais de 50% dos novos alunos têm receio de começar a fazer exercícios, por ansiedade ou intimidação. As razões para o sentimento de medo são inúmeras, incluindo não se sentir em forma o suficiente, má imagem corporal, falta de conhecimento sobre equipamentos de ginástica e ansiedade social. Segundo os norte-americanos desenvolvedores do estudo, evitar de ir na academia por esses medos deixa a situação ainda mais grave, pois a sensação de insuficiência só aumenta. Por isso, o recomendado é ter em mente que todas as pessoas tiveram uma primeira vez na academia. Ninguém nasceu sabendo e gostando de praticar. Tendo isso como foco principal, o próximo passo é desenvolver o hábito de ir regularmente para a academia, conversar com treinadores e tomar ciência dos equipamentos. Em alguns casos, após ter esse contato por obrigação com o ambiente de academia, as pessoas até começam a tomar gosto por malhar. Especialistas também afirmam que ter aulas em conjuntos na academia ajudam a superar a timidez. Outro ponto importante para pessoas que não têm o hábito de fazer academia é reconhecer os seus limites e criar constância. Por exemplo, ao invés de focar no resultado final, é importante dar valor ao processo. Não existe problema algum em se considerar um iniciante pelo tempo que quiser, sem sentir pressão para obter ganhos mentais ou físicos até que esteja pronto. Em entrevista à BBC, o dono do Twitter, Elon Musk, disse que administrar a empresa tem sido muito doloroso e uma montanha-russa. O bilionário americano pagou cerca de 233 bilhões de reais nos valores da época pela rede social e admitiu que após 6 meses à frente da empresa e dos erros, tinha a impressão de que a empresa ia no caminho certo. A partir de 20 de abril, a famosa marca azul do Twitter, até agora um símbolo de reconhecimento, será reservada a quem pagar por ela. E Elon Musk não desiste do trabalho. O projeto agora é desenvolver um concorrente ao ChatGPT. O bilionário Elon Musk e centenas de especialistas assinaram recentemente um apelo para uma pausa na pesquisa sobre inteligência artificial, alertando para grandes riscos para a humanidade. Apesar da iniciativa, Musk avança em um projeto de inteligência artificial no Twitter. De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, Musk já comprou milhares de processadores potentes e caros e contratou especialistas em engenharia de inteligência artificial. O Information, um site especializado em tecnologia, afirmou que o empresário cogita a ideia de criar um concorrente para o ChatGPT. O projeto de inteligência artificial de Musk para o Twitter envolve o treinamento de um modelo de linguagem para criar conteúdo escrito. A notícia foi divulgada 2 semanas após Musk assinar uma carta com vários especialistas para pedir uma pausa no desenvolvimento de inteligência artificial. A carta aberta foi publicada no site do Instituto Future of Life, fundado por Musk. Os signatários, que incluíam acadêmicos e grandes nomes da tecnologia, como o cofundador da Apple, Steve Wozniak, argumentaram que a pausa deveria ser utilizada para reforçar a regulamentação e garantir a segurança dos sistemas. Grandes grupos de tecnologia como Google, Meta e Microsoft passaram anos trabalhando em sistemas de inteligência artificial, mas no fim do ano passado, a empresa OpenAI, com sede em São Francisco, provocou grande interesse na tecnologia ao lançar o ChatGPT, um chatbot que gera textos em linguagem natural a partir de instruções simples. Dos livros e filmes de ficção científica para o cotidiano, a inteligência artificial está entre nós, com a tecnologia sendo implementada cada vez mais em diferentes situações. São Paulo sediou o maior evento de inteligência artificial da América Latina, o Inteligência Artificial Experience. O futuro já é algo real e ele está bem perto de todos. As soluções em inteligência artificial estão se tornando cada vez mais comuns em nosso dia a dia e São Paulo pôde experimentar um pouco dessas inovações. Um evento na capital paulista revelou previsões e tendências recentes que prometem expandir as possibilidades dessa tecnologia. O Inteligência Artificial Experience teve uma jornada de 10 horas de atividades, com mais de 20 palestrantes.
Os participantes puderam conhecer projetos que estão revolucionando os negócios, as profissões e as empresas, além de acompanhar debates sobre a aplicação da tecnologia nas áreas de vendas, marketing, varejo, turismo, saúde, entretenimento, esportes, games, entre outros segmentos. Mais de 1.500 pessoas estiveram presentes, além de 5.000 inscritos para a participação remota. Durante o evento, diversas experiências imersivas em inteligência artificial foram oferecidas ao público. Vamos conferir algumas delas. Um simulador de voo que permite sentir, ver e estar virtualmente em uma viagem emocionante em qualquer rota do mundo. Eu mesmo e o nosso cinegrafista Giovanni aproveitamos a oportunidade para gravar um vídeo 360 graus para postar nas redes sociais. Teve também um momento para testar os recursos da realidade aumentada. Em uma dessas experiências, eu visitei uma cidade totalmente futurista, cheia de luzes, em um cenário que parece ter saído de um videogame. E olha só que bacana, nessa simulação eu me senti dentro de um filme de super-heróis. Em uma outra solução de inteligência artificial, acabei virando palestrante do evento. Uma consultoria internacional concluiu que a inteligência artificial pode contribuir para o crescimento de 4,2% no PIB brasileiro até 2030. No mesmo período, essa tecnologia deve colaborar com quase 16 trilhões de dólares para a economia mundial. Quem pensa que o Brasil está atrasado em relação à inteligência artificial está enganado. Atualmente, o Brasil é o líder no uso dessa tecnologia na América Latina, segundo um estudo recente do setor. Cerca de 63% das empresas brasileiras utilizam aplicativos desse tipo. E as indústrias mais avançadas em soluções de inteligência artificial são manufatura, finanças e varejo. Um dos organizadores do evento, Walter Longo, falou da janela de oportunidades que a inteligência artificial abre para a sociedade. A inteligência artificial é algo que invadiu múltiplos territórios. Você pode desenhar como se fosse um ilustrador profissional, você pode escrever poesias como se fosse um poeta, você pode compor músicas como se fosse um grande compositor. Ou seja, de certa maneira, a inteligência artificial está transformando homens e mulheres em super-homens e super-mulheres. Isso democratiza o acesso à inteligência artificial. E todo mundo vai usar para tudo, mas se você me perguntasse no que eu acho que ela será ainda mais disruptiva, eu diria que é a grande revolução da educação. A educação precisa da inteligência artificial para dar um grande salto. Se as pessoas não forem retreinadas e reeducadas, elas vão ficar fora do mercado de trabalho. Por isso, a educação tem um papel central em tudo que a gente está mostrando aqui. E você já pensou em criar um avatar ou uma foto super realista com todos os recursos da inteligência artificial? Bem, para isso deixe a tecnologia trabalhar. Os resultados são impressionantes. Outra brincadeira que a gente fez, fazer uma imagem sua, uma ilustração com uma cara de cartoon. Olha que interessante que ficou essa imagem, ela ficou muito legal, né? Gustavo, você também fez outras simulações aí, inclusive colocando a HIT lá na Ucrânia. Mostra pra gente. Claro, olha que ficou muito bacana. É um pouco pesada, né? Mas olha aqui, você fazendo uma cobertura na guerra da Ucrânia. Olha, ficou muito realista. A gente usou um comando hiper realista, né? Por isso ele coloca o tanque, o tanque está muito perfeito, a sua imagem também. Tudo a partir de uma única foto que eu fiz com você com o meu celular. E hoje, 12 de abril, é comemorado o Dia do Humorista. Uma data simbólica para homenagear tantos grandes nomes do humor brasileiro. O dia 12 de abril foi escolhido como o Dia do Humorista no Brasil, em homenagem ao nascimento de Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, mais conhecido como Chico Anísio. Falecido em 23 de março de 2012, vítima de falência múltipla dos órgãos, aos 80 anos, depois de passar por uma série de internações. Chico Anísio foi um dos grandes nomes do humor brasileiro e ganhou notoriedade ao apresentar com maestria a Escolinha do Professor Raimundo. Uma sátira de uma sala de aula onde Chico Anísio é o professor e faz diversas perguntas aos alunos que sempre respondem em tom de brincadeira. Uma crítica contundente feita com muito humor
sobre a inversão de valores, que persiste ainda nos dias atuais, onde professores não são valorizados pelo seu trabalho de educar. Foi na escolinha do professor Raimundo que um dos bordões mais famosos da televisão brasileira se popularizou. O famoso "e o salário, ó"? E o salário, ó? Além de Chico Anísio, considerado um dos pioneiros do humor, é Renato Aragão, ou como todos conhecemos, Didi, que marcou a vida de diversos brasileiros com o programa Os Trapalhões. Também é impossível não citar Tom Cavalcante, Mussum e Zacarias. De uma coisa é certa, o Brasil é uma fábrica de bons humoristas. E já que a data celebra os profissionais que dedicam boa parte da vida para transmitir alegria e descontração ao público com talento e criatividade, vamos dar risada, porque rir ainda é o melhor remédio. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.